comentar com você, torcedor e torcedora do Botafogo, sobre o Renato Paiva como novo técnico do Glorioso, a gente, para as próximas temporadas. Esperemos que próximas, né? Porque o técnico do Botafogo, em geral, não fica muito tempo no cargo, né? Ganha e vai-se embora, né? Esses portugueses, né? Mais um chegando. Mais um chegando ao Botafogo. Neste caso, é um técnico que tem dificuldade para ir embora, né? Tem dificuldade para ir embora, dentre outras coisas, porque enquanto ele considerar que ele não é responsável pelas coisas ruins, quando a equipe não está bem, né, ele acha que está tudo muito bem, ele vai ficar no cargo, ele não vai pedir o boné. Ele fala isso claramente, tá? Na hora que eu entender que o problema sou eu vou embora. E ele tem dificuldade para entender quando o problema é com ele. Esse é um traço do Renato Paiva. Olha só, gente, vamos lá. Vamos lá. Tentem ficar comigo aí, tá? Depois disso, vocês me julguem o que eu vou dizer aqui neste vídeo. Inicialmente, a meu ver, lamento informar, a meu ver, acho essa experiência circense, tá? Circense, de revelar o novo técnico no jogo, numa final, né, internacional, porque não deixa de ser. Eu acho lamentável isso. Lamentável. Uma final que o Botafogo pode perfeitamente ganhar, porque tem um grande elenco, mas uma final que o Botafogo pode perfeitamente perder. E se perder, vai perder também em virtude da demora do anúncio do técnico. Assim como foi também a Supercopa do Brasil. E no fim das contas, vejam vocês, o Renato Paiva, ele morava no Rio de Janeiro, estava sem clube, por que não ter feito a contratação antes? Assim como de outros, né? Assim como um outro técnico que estava sendo especulado neste momento como o possível comandante do Glorioso. Não dá para entender. Assim como não dá para entender esta situação extremamente circense, que não é nada profissional, né? Esse espetáculo em torno de uma situação, né? Que inclusive tira um pouco a atenção para, por que não, as dificuldades que a equipe vai ter contra a equipe do Racing de Avellaneda na final da Supercopa aí, enfim, da Recopa, né? Sul-Americana, né? Então vamos lá. Demorou demais. O técnico já era para ter sido contratado no final do ano. Quando saiu o outro, que foi ganhar um pouco mais, por uns dólares a mais, todo mundo deixa qualquer tipo de projeto e vai-se embora, né? Esses portugueses, né? Tá? Então agora, vamos lá. Inês, já esmorta, né? Já foi, esse problema já foi, já passou, né? O técnico foi apresentado no momento equivocado, na minha opinião, mas o fato é que agora o Botafogo finalmente tem um técnico. E esse técnico, ele é interessante, ele pode ser interessante para o Botafogo. Gente, quando eu faço análise, essa análise não é futurológica. Essa análise jamais, né, vai falar o seguinte: ele vai dar certo no Botafogo, ele não vai dar certo no Botafogo, ele vai ser espetacular, essa contratação vai dar... Não, eu nunca falo isso. Eu aponto sinais, né, para nós, assim, enfim, presumirmos se pode ou não dar certo. E no máximo eu vou dizer, tem de tudo para dar certo. Ou, em teoria, uma grande contratação. Em tese, uma grande contratação. Eu nunca falo uma grande contratação. Por quê? Porque tem todo o processo de adaptação também. Em virtude disso, a análise, ela sempre tem que ser pautada em cima do trabalho do profissional. E quando o Renato Paiva foi contratado anteriormente para o clube brasileiro, o Bahia, eu fiz um vídeo falando que o trabalho dele era ruim. Os números dele eram ruins, né? Vários problemas havia no jogo, até do Del Valle, que conseguira se dar até razoavelmente bem sob o comando do Paiva. Né? Eu falara naquele vídeo sobre o trabalho absurdo dele no México, gente, horroroso. No Leone, no México, a equipe que ficou, se não me engano agora, em 10º lugar naquela competição lá no México, né? No Clausura do México. Pois bem, o Renato Paiva, depois disso, né, enfim, foi para um lugar, para outro, tá, foi parar no Toluca, chegou sim a fazer uma campanha que não foi das piores, digamos assim, mas nos momentos de dificuldade a gente via o Renato Paiva presente ali no Renato Paiva. O ser humano é extremamente complicado, né, de certa forma, por quê? Porque ele não tem humildade, tá? O Renato Paiva é aquele profissional que vai sorrir sempre quando as coisas estiverem bem e que vai para cima da jugular do repórter quando ele achar, por exemplo, que a pergunta vai diretamente contra a qualidade do jogo da equipe dele, independente do repórter estar certo ou não. Houve, por exemplo, um episódio desse com o repórter, o meu amigo Baraúna, lá na Bahia, quando o Paiva treinava a equipe do Esquadrão, tá? E no Esquadrão foi um desastre, gente. Para vocês terem ideia, coisa de um pouco mais de um ano, o Renato Paiva, o Bahia do Renato Paiva, foi eliminado, gente, da Copa do Nordeste por um time do Piauí, tá? É isso mesmo. Foi eliminado para, assim, enfim, para um time do Piauí da Copa do Nordeste, tá? E as coisas estavam muito ruins,
né? Ele não saía de jeito nenhum. O Grupo City não o mandava embora, porque o Grupo City estava nem ligando para o Bahia naquela ocasião. Ó, coloquei o dinheiro aí, vocês que cuidem, né? Até que chegou um ponto que o próprio Renato Paiva teve um momento de dignidade, falou, não, eu vou embora, e foi-se embora. Porque do contrário estaria até hoje na terceira divisão com o Bahia, tá? Nenhum trabalho dele, gente, nenhum trabalho dele, dos últimos trabalhos, foi algo que a gente possa falar, presta, vale alguma coisa. O trabalho do Paiva que eu gostei foi quando ele esteve no Benfica B. Mas mesmo no Del Valle, eu não gostei do trabalho do Paiva, porque eu acompanho, e eu via os jogos em que a equipe vencia. Tá? Então, na verdade, assim, pode dar muito certo, mas é um técnico complicado, é um técnico que não vem de bons trabalhos. Vamos lá, quanto ao trabalho dele, é um técnico de uma linha ofensiva que tem muitas dificuldades com as transições defensivas, mas são muitas. E é aquela questão, não resolve jamais esses problemas, jamais. Até hoje, pelo menos, ele nunca melhorou neste quesito das transições defensivas quando a sua equipe está trabalhando no terço final. O que ocorre? A equipe gosta de tomar conta do terço final. É um técnico por excelência que gosta da posse de bola. Esse sim, né? Embora muitos aí que estavam sendo especulados não eram necessariamente dessa linha ofensiva, mas o Paiva é dessa linha ofensiva. O Botafogo vai tentar jogar, sobretudo ali no campo de ataque, principalmente, né? Principalmente ali no terço final. Qual é o problema aí? O problema aí, não há nenhum problema, evidentemente, se jogar no terço final, longe disso. A questão é, quando eu estou no terço final, quanto tempo eu demoro para resolver a questão? Eu tenho lá a jogada, eu estou diante da defesa adversária. Veja, se os jogadores demoram demais para conseguir resolver ali a parada, finalizar a jogada, né? Ou seja, terminar essa fase, né, de conclusão da jogada, né? A equipe, esses jogadores no ataque, eles ficam dispersos, né? Eles ficam todos focados nessa questão de construção e decisão da jogada. Construção e decisão da jogada. Se isso não se resolve logo, rapidamente, o jogador se volta, ele passa a ser esse criador, esse finalizador, e ele se esquece que ele também é um defensor. Né? Então, as práticas defensivas, elas tendem a não ocorrer tanto quando o time perde a bola. Quando o time perde a bola, cadê as práticas defensivas? A gente não vê muito isso na equipe do Paiva. E aí o que acontece? Para que a equipe não fique muito espaçada, a gente tem todas as linhas avançando. Então, quando a equipe tem ali um contragolpe, né, você vai encontrar o zagueiro no meio de campo. Esse zagueiro no meio de campo, nem sempre ele consegue, por exemplo, dar conta desse bloqueio. Se o time adversário passa por essa linha defensiva que está muito alta, né? Então o que vai acontecer? Vai ter que ter a perseguição por parte da zagueirada. E a zagueirada, virando as costas para correr atrás de atacante, já era, né? Quando chegar lá na área, o atacante já marcou o gol, já voltou, já deu, o árbitro já deu ali, enfim, autorização para reiniciar ali a jogada no meio de campo e tudo mais e tal. O jogo já acabou e a zagueirada não chegou ainda na área. Esses problemas a gente viu muito. E quando ele era perguntado disso, ele sempre reclamava, falava que não, que ninguém estava entendendo a maneira como ele treinava a equipe dele. Então tem essa questão aí. Tem a questão também de, assim, teimar. Esse é teimoso. Meu Deus do céu, é teimoso. Que cansa. Que cansa a alma do ser humano. Cansa. Teimosia. Quando ele teima com o jogador, para assim, descartar o jogador, esquece. Quando ele tem com o jogador para bancar o jogador, esquece que ele vai com o jogador até o final. O mundão pode criticar, o jogador pode errar assim, 10 pênaltis consecutivos. O jogador pode errar 10 gols, finalizou, limpou o goleiro. O jogador e o gol, o atacante e o gol. O cara joga 10 vezes essa bola para fora. Ainda assim, o Paiva vai manter esse atacante, sobretudo se a torcida começar a criticar esse atacante. Infelizmente, isso tem a ver também com o Renato Paiva. Eu lamento muito, torcedores e torcedoras do Botafogo. Eu lamento em estar falando isso para vocês, mas eu tenho que ser honesto. Eu sei que muitos vão embora, tá? Do canal. Não tem problema. Quando eu fiz aquele vídeo do Bahia, olha, xingaram a minha mãe que nem vive mais entre nós, né? Foi xingada, falaram de uma filha minha que eu nem tenho, né? Que merecia até sofrer violência. Foi um negócio horroroso, como, enfim, como a gente sabe, muitas vezes acontece, e claramente que a gente sabe que isso ocorre em virtude por uma minoria, né? Não é por grande parte das pessoas. Mas a gente tem sempre que contar que um outro, enfim, outra pessoa, né? Vamos lá, infeliz, digamos assim, né? Com a análise, ela possa ter esse tipo de reação. Tá tudo muito bem, tá? Não tem problema não.
Agora, eu diria para vocês que depois de um certo tempo, muitos torcedores do Bahia voltaram para o meu canal. Inclusive alguns me pediram desculpa pela análise que eu fiz. Este foi o preço da minha honestidade naquele momento na análise. O Renato Paiva pode dar certo no Botafogo? Claro que pode dar certo, gente. O Botafogo tem um timaço com muitos bons jogadores. Agora, eu preciso avaliar o trabalho que o profissional vem fazendo anteriormente. E o trabalho que ele vem fazendo não o indica como técnico do Botafogo. Claramente que tinha nomes aí como Diniz, que por favor, o mundo não desiste dele, né? Diniz, né? Estávamos falando também em Renato Gaúcho, tem nada a ver com o Botafogo. Tite quebra completamente qualquer ideia de jogo ofensivo, um técnico extremamente decadente. Sampaoli, para não dizer que na Argentina também não tem decadente, é um baita decadente, né? Enfim, uma fruta já é completamente estragada, né? Não tem nenhum sentido mais se pensar em Sampaoli aqui no Brasil também. Esses técnicos que estavam sendo especulados, né, na minha opinião, eram muito ruins também. Falava-se até no Luiz Castro, que saiu daqui falando mal do futebol brasileiro, arrogante, né? Mais um que foi embora por uns dólares a mais e tudo mais. Não, enfim, também não voltou, acho que não seria uma boa. Chega agora o Renato Paiva. Eu espero que ele chegue pianinho, um pouco mais humilde, que ele entenda que não é somente ele que entende de futebol, que a torcida também entende de futebol, que muita gente entende de futebol e não somente ele, porque às vezes o Renato Paiva acha que no mundo não há ninguém, não há Guardiola, não há Klopp, não há ninguém que consiga entender mais de futebol do que ele. E todas as críticas, né, que são feitas à maneira como a equipe dele joga, ele em geral não costuma aceitá-las. Ele acha que está tudo muito bem, que ele tem um plano e vai resolver isso e ninguém está entendendo o plano dele. Se a equipe estiver perdendo muito, é por falta de sorte, alguma coisa que está acontecendo, alguma circunstância, não é por causa da qualidade dele. E se por acaso, né? Se por acaso ele tiver de arrumar algum responsável pelas coisas não estarem dando certo na equipe, vai ser jogador, vai ser imprensa, vai ser todo mundão de nosso Deus. Não vai ser ele. Ele nunca tá errado, Renato Paiva. Ele sempre tá certo, Renato Paiva. Ele é excelente na visão dele de futebol. Ele é maravilhoso, nunca tá errado, tá sempre com a razão, tá tudo muito bem, tá tudo beleza e tal, e o mundão é que está errado, tá? Então esperemos que ele tenha baixado um pouco essa bola, que ele tenha ficado um pouco mais humilde, tá? E vamos lá, sobre essa questão também, lá do texto final para finalizar, quando a equipe está com a bola, a equipe, veja, o Renato Paiva é um técnico, gente, ofensivo. A meu ver, a equipe dele, eu vi isso no Toluca agora também, embora menos no Toluca, eu preciso ser justo, tá? A equipe dele tem dificuldade com variações. É isso mesmo. Por que o time fica ali no terço final e não consegue resolver? Porque são sempre as mesmas jogadas, né? Então elas ficam batidas, né? Todo mundo entende como é que a equipe dele vai jogar. A gente não vê as variações, né? Então é curioso, porque é um técnico ofensivo, mas que não trabalha essas variações ali no campo no campo de ataque, né? Então também tem isso. E é por isso que às vezes há um esgotamento nessa forma de jogar, né? Assim como também, em geral, piora. Quando a equipe não resolve no ataque, piora também a questão defensiva e a equipe tende a levar muitos gols. Então esse Botafogo, neste momento, passa a correr muito risco, porque o Renato Paiva, em virtude do trabalho dele, que não era bom até agora, ele chega com uma aposta a esse Botafogo. E este, sinceramente, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do glorioso clube que eu respeito muito, que é um dos maiores do planeta. Este não era momento para apostas. É isso, gente. É isso.